Paz de Cristo, irmãos, todos bem? Espero que sim. Mais uma vez estamos aqui trazendo uma mensagem devocional da qual o Senhor tem para nossos corações. E hoje especial, estando no último capítulo de João, da qual a nossa missão estava trazendo um plano de leitura de 21 dias, a cada dia um capítulo de João. Hoje encerramos no capítulo 21. E até que o Senhor conduziu, o Senhor moveu, o Senhor trouxe várias palavras em nossos corações. E espero que continue nos ministrando. E hoje já no capítulo 21, aqui é o momento onde Jesus se apresenta aos seus discípulos pela terceira vez. E os seus discípulos, Pedro, Tomé e alguns outros discípulos estavam ali na praia. E Pedro, isolado, ele decide ir pescar. Nesse momento que ele vai pescar, ele está ali, naquele momento, de alguma forma desanimado, cansado. E os seus discípulos o encorajam e falam: vamos junto com você pescar. E ali, mais ou menos, eram entre 7 discípulos que estavam ali com ele. E eles vão pescar. E eles, na sua pesca não obtêm nada. Porém aparece uma pessoa, e essa pessoa era Jesus ali na praia, e fala para eles: lance a rede ao lado direito do barco. E ao eles lançarem a rede, ali a gente vê o manifestar do poder de Jesus. E a rede é cheia de peixe. E aí Pedro pula na água e vai em direção à praia. E os seus discípulos começam a puxar as redes. E tamanha era a quantidade de peixe que ainda assim a rede não se rompia. E o interessante é que Jesus ali na praia estava feito uma fogueira, tinha pães e peixes ali. E aí ele fala, traz mais peixe para estarmos fazendo. E ali Jesus está preparando um ambiente da qual ele está se aparecendo pela terceira vez aos seus discípulos. E ainda os seus discípulos não haviam visto que era Jesus. No momento que eles veem que é o Senhor deles, pergunta para saber se realmente era Ele. E Ele se apresenta. E ali eles estão no momento onde Jesus está trazendo conforto a eles, está trazendo esperança a eles, está trazendo renovo a eles nesse momento. Onde eles pensavam que iriam parar, Jesus estava dizendo para eles continuar. E aqui havia um momento que era crucial, que era necessário Jesus estar tendo uma conversa com Pedro, trazendo restauração a Pedro. Porém, pelo fato de que ele havia negado Jesus, como Jesus havia declarado: antes que o galho cante, você me negará 3 vezes. E ali Pedro, a partir dali, Pedro caiu em desespero e ficou com o coração apertado. Então ali nesse momento Jesus começa a perguntar: Pedro, tu me amas? E Pedro: eu amo, Senhor. Então ele fala: cuide de minhas ovelhas. E aí ele pergunta de novo: Pedro, tu me amas? E aí Pedro fala: eu amo o Senhor. E ele fala: apacenta as minhas ovelhas. E aí, pela terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E aí Pedro começa a se abrir e fala: o Senhor sabe o meu coração, o Senhor sabe as intenções do meu coração. E aqui a gente vê que Jesus estava indo no cerne para estar tratando o coração dele, para estar sarando o coração dele, para estar tirando todo o peso que estava assolando ele. E aí Jesus fala: cuide de minhas ovelhas. Então Jesus estava falando ali para eles que aqui é o momento deles avançarem, de haver o alargar das estacas, que aqui era o cumprimento daquilo que o Senhor já havia falando a todo momento, que eles haveriam de estar passando por todas as situações que era necessário, E Jesus aqui se apresenta a eles para estar dando, a verdadeira revelação daquilo que de alguma forma eles ainda não tinham. E eles começaram a entender que a partir dali eles deveriam fazer aquilo que o Senhor os chamou para fazer, para estar levando as boas novas, para estar pregando o Evangelho, para estar manifestando curas, para estar manifestando sinais. E o ministério de Jesus continuar aqui, a igreja. E assim como aquele sacerdote, o chefe dos sacerdotes, no capítulo 11 de João,
fala ali, né, após a ressurreição de Lázaro, que ele fala que haveria de um homem que se entregaria para o alcance de muitos outros, né? E ele havia profetizado, pois ele era o sacerdote daquele ano, escolhido para estar, né, se colocando na presença do tabernáculo para estar apresentando o pecado do povo. Então ele declarou uma palavra, e Jesus havia sido cumprimento, né? Seria aquele cordeiro que foi entregue na cruz, que foi crucificado, mas que foi, né, ao terceiro dia ele ressuscitou. E nesse momento a gente entende, né, que assim como a palavra tem nos trago que os últimos dias, né, seria como Noé, que muitos estariam casando e se dando em casamento, haveria um no campo, um seria levado. E a gente vê que nos tempos de Noé, quando o Senhor chamou ele para estar construindo a arca, era um tempo que não chovia, era um tempo que o povo começou a chamar ele de louco, mas ele estava ali pregando, ele estava ali colocando prego por prego, madeira por madeira, para estar construindo a arca, sendo obediente ao Senhor. E quantos anos ele ficou, né, construindo a arca, para aí sim vir o dilúvio. E aqui assim a gente vê que nos tempos que estamos vivendo, nós estaremos pregando a palavra, estaremos levando o evangelho, e muitas pessoas vão achar que estamos loucos, que não há um Jesus que voltará, não há mais volta, né? Que tudo que estamos dizendo é coisa de loucos, coisas de pessoas lunáticas. E o que nós entendemos hoje, que para muitos que não creem é loucura, hoje que nós que somos cristãos cremos, a pregação da cruz é o poder manifesto de Deus, é o poder manifesto da ressurreição e vida. E hoje, assim como nos tempos de Noé, a gente sabe que quando haverá a volta de Jesus para estar alcançando a sua igreja, a noiva, né, que esteja preparado, que esteja com vestes limpas de santidade, que esteja com as lamparinas com fogo aceso, com óleo, né, o azeite sobrando, né, que sejamos aqueles que estejam preparados, que ainda que o mundo diz que são loucos, que o mundo diz que estamos esperando, né, uma promessa que não haverá de vir, nós cremos que Jesus voltará e resgatará a sua igreja. E assim como o dilúvio veio, assim também a presença do Senhor virá para a sua igreja subir, assim como a arca subiu. Nós entendemos que nós estamos continuando a missão de que Jesus havia ordenado aos seus discípulos. Nós hoje somos discípulos do Senhor para estar continuando essa mensagem, continuando as boas novas, continuando a estar, né, trazendo a palavra do Senhor, trazendo a mensagem, trazendo os sinais, trazendo o manifestar do Espírito Santo. Nós somos aqueles que fomos chamados para estar continuando a obra do Senhor como uma igreja perfeita, que nós sabemos que ainda haverá falhas, haverá erros, mas a cada dia cabe a nós estarmos nos arrependendo, estarmos a estar se colocando, né, à disposição do Senhor para estar pedindo: Senhor, lave-me, cure-me, sara-me, né, transforme-me de dentro para fora, mude o meu caráter, mude a minha forma de viver, mude a minha forma de pensar, que nós possamos estar saindo do ordinário para nós vivermos o extraordinário, que nós não venhamos ficar presos às coisas passadas, que não venhamos ficar presos àquilo que nós éramos antes de conhecer Jesus, mas sim nós venhamos entender que nós somos uma nova criatura, e de criatura nós somos hoje filhos de Deus. E ainda que o mundo venha dizer que nós somos loucos, que nós somos aqueles que estamos pregando, né, em vão, nós cremos que o Senhor chamou os loucos para confundir os sábios, os fracos para confundir os fortes, e aqueles que se acham, né, ser, né, levado a nada. Então nós entendemos que nós viemos para estar continuando a missão de Jesus, e é aquela cruz nós viemos lembrar todos os dias que o sacrifício foi entregue, mas ele, como verdadeiro sacrifício, ele foi entregue ao Senhor para que nós venhamos hoje estar tendo essa oportunidade, estar transmitindo a palavra, o Evangelho através do Espírito Santo, que habita em nós, o reino de Deus habita em nós e deve ser manifesto onde nós estivermos. Hoje era essa mensagem que eu queria trazer, finalizando, né, o capítulo de João 21, que possamos ser edificados, que possamos ser transformados, que possamos nos lembrar que Jesus é aquele que é o caminho, é a verdade e a vida, e ninguém se achegará ao Pai se não passar por ele,
pois Ele é a porta, ainda seja a porta estreita, que para muitos nós entendemos que estreito é o caminho que levará à eternidade, e que largo é o caminho que leva à perdição, que leva aos desejos da carne, que leva a nós vivermos uma vida longe dos caminhos do Senhor. Nós entendemos que ainda que seja estreito, é a esse caminho que nós iremos, é esse caminho que nós seguiremos, é esse que é o alvo que nós almejamos. Amém, irmãos? E queria encerrar aqui com uma oração. Querido Deus amado Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, que nós sejamos edificados, transformados e nós possamos todos os dias nos lembrar do seu sacrifício perfeito, Pai. Que possamos nos colocar, Pai, como aqueles que se colocaram aos seus pés, Pai. Que nós possamos apresentar aos pés da tua cruz todas as nossas fraquezas, nossa fragilidade, Pai, todos os nossos medos, inseguranças, todo tipo de pensamento que não venha da parte do Senhor, Pai, que venha trazendo morte, que venha trazendo ansiedade, angústia, sofrimento, e venha trazendo falta de perdão, Pai, que nós venhamos apresentar aos pés da sua cruz, para que o Senhor venha nos curar, nos transformar, nos libertar, para nós sermos restaurados, assim como Pedro foi restaurado, Pai, que possamos conhecer o teu verdadeiro amor que lança fora todo medo, o amor fraterno que vem do Pai, o amor ágape que vem, Pai, através do teu Espírito Santo, que possamos ser cheios, Pai, da tua presença, do teu Espírito Santo, que possamos ter leveza, Pai, que possamos ter um coração leve, que não venhamos carregar jugo, que não venhamos carregar um peso em nosso coração, na nossa consciência, mas nós viemos lembrar que nós pregamos, Pai, um Deus que é vivo, aquele que era o verbo que se fez carne e que se manifestou para nós entendermos que nós devemos ser testemunha do Senhor aqui, Pai, através do teu Espírito Santo, que possamos continuar a nossa missão de estar levando as boas novas, de estar proclamando, de estar anunciando o teu evangelho, de estarmos anunciando a revelação de quem tu és, Pai, que a tua luz resplandeça através de nós, que o Senhor abre, Pai, aos olhos, Pai, dessa geração, abre as janelas, Pai, do coração dos seus filhos, para eles receberem, Pai, Pai, a tua presença poderosa, Pai, sobrenatural. É assim que eu oro e desde já te louvo e te agradeço no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos? Vocês creem, vocês tomam posse de que nós temos um Deus que é poderoso, que é vivo, que nós não pregamos a um Deus que está morto, que está naquela cruz, não. Nós temos um Deus que ressuscitou e hoje nós temos o acesso à vida eterna. E esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo, de estarmos levando o Evangelho para o alcance de muitos, para estar sendo alcançados, pois Jesus espera de nós continuarmos a missão que nos foi dada. Amém? Um ótimo domingo, um abraço e Deus abençoe a todos.